Bom dia, galera. Eu tava aqui pensando, a gente não precisa ter pressa, não precisa fazer nada com pressa, tanto porque pra gente conseguir ter um desdobramento da hora, a gente precisa ter uma ligação da hora, uma conexão legal, uma interação legal. E para isso a gente precisa de uma linguagem em comum, uma linguagem legal. Só que essa linguagem, ela não pode se limitar unicamente no nosso círculo, no nosso grupo, assim como as religiões, porque senão a gente fica limitado à nossa egrégora, saca? Então a gente precisa de uma egrégora aberta, de um círculo aberto, um círculo capaz de se conectar com os outros círculos, uma egrégora capaz de se conectar com outras egrégoras. Então a gente precisa o quê? Precisa utilizar uma linguagem já existente, pelo menos de início, para que a gente consiga criar essa interação, para que a gente consiga trocar informações mais profundas informações do nosso subconsciente. O melhor instrumento que eu encontrei até hoje para isso foi o tarô. Tanto porque o tarô ele não se limita unicamente naquele jogo de cartas e de imagens que a gente conhece e que as pessoas estão acostumadas a se utilizar de forma oracular, buscando adivinhar o futuro e tal. Na verdade, o tarô ele é baseado em um alfabeto arcaico, muito antigo, talvez tenha vindo do Egito, que deu origem inclusive até ao alfabeto hebraico, de 22 letras, que deram origem também aos 22 arcanos do tarô. Esses arcanos, eles são arquétipos universais, se baseiam em arquétipos universais do nosso subconsciente. Nossa mente consciente, como ela é uma fração pequena, então ela se limita a uma pequena parte do subconsciente, que é um campo maior, uma área muito maior da nossa mente que fica oculta. Então, para que a gente consiga navegar dentro dessa parte oculta da nossa mente, conseguindo acessar todas essas informações ocultas, então a gente precisa conseguir ter a capacidade de transmutar. Essa capacidade de transmutar é a capacidade de modificar o arquétipo, trocar de arquétipo, podendo acessar informações que se organizaram tanto de forma densa nas frequências baixas, quanto de forma sutil nas frequências altas. Porque nós somos um universo, então dentro de nós há um universo, existe o céu e o inferno dentro de nós. E para que a gente consiga manifestar o nosso verdadeiro potencial, a gente precisa aprender a navegar dentro da gente, buscando essas duas áreas, tanto o céu quanto o inferno, porque ambas se complementam, produzindo algo extremamente novo. Esse novo é a informação original que pode surgir a partir de cada um de nós. Quando eu desenhei o símbolo, o sigilo para a nossa ordem, eu estava com isso em mente. Eu estava com o jogo de tarô em mente. A gente tem a estrutura do sigilo, que é o circunponto. É um símbolo universal que se refere também ao Sol. Então, além de a gente ter o circunponto no interior daquela estrela menor, a gente também tem ele como estrutura de todo o sigilo. A gente tem o ponto central e tem o círculo externo. Esse ponto central, ele representa a centelha do espírito. Ele representa o nosso núcleo incandescente, que sintetiza todas as energias, produzindo destruição e reconstrução de todas as formas. É o nosso buraco negro interno, é a partir dele que a gente se conecta. É como o Sol. E o círculo externo, ele representa a multiplicidade, o espelhamento da centelha na matéria. Então a unidade que é a centelha se espelha na matéria, produzindo a multiplicidade. Nesses dois arquétipos, a gente tem o mesmo arquétipo, um arquétipo de início e fim, que é o arquétipo do zero, o arquétipo do louco. A gente tem o início, que é o início da jornada do tarô, que é o louco, e o final, que também é o louco. Então a gente fazendo essa jornada, a gente tem que 22 arquétipos.
A gente tem duas vezes o louco, que é uma vez no início e outra no fim, mais 21 arquétipos intermediários. Esses arquétipos, esses 20 arquétipos, né? Esses 20 arquétipos intermediários, eles também representam as 10 pontas da estrela interior, que seriam o que? A descida da consciência na árvore da vida, em relação a Kabbalah, e a estrela exterior, a subida da estrela da árvore da vida de volta. Então a gente tem um processo de destruição de si mesmo, processo de destruição das formas mentais, destruição daquilo que há dentro de nós, daquelas preconceitos, daquelas crenças, dogmas, doutrinas e assim por diante. Tudo isso que precisa ser destruído a partir da queda na árvore da vida. Muita gente interpreta como algo negativo, mas sim, é algo positivo, porque produz a purificação, que abre caminho, espaço para o novo, e depois a gente tem a ascensão de novo, que vai ser a reconstrução. Então não basta a gente calar o nosso ego, não basta a gente limitar o nosso ego, a gente precisa abrir espaço e dar voz, treinar ele e dar voz para que ele consiga manifestar coisas positivas, manifestar a ordem a partir do caos, transformar o caos em ordem. Aí vem todo esse processo de queda e ascensão, que na verdade não é um processo que acontece uma vez só, é algo atemporal, e a nossa mente consciente acaba interpretando esse processo atemporal de uma forma linear, interpretando acontecimentos sucessivos. Esse sistema é um sistema universal que existe há milênios, então eu não estou inventando nada. Isso aqui na verdade é baseado em um sistema iniciático muito antigo. A gente vai poder trabalhar o nosso sistema de iniciação em volta disso tudo. Isso sendo apenas como a introdução, porque a partir disso, a partir do iniciado, do neófito ser introduzido nos arcanos maiores do tarô, então ele vai ter instrumento para fazer essa viagem interna, buscando as informações de dentro de si, trazendo para fora para poder fazer a síntese e dar início à construção da Merkaba. A partir do momento em que a gente começa a ter uma certa familiaridade com esses arcanos maiores, então a gente começa a ter facilidade no autoconhecimento. Ter uma facilidade um pouco maior, né? Porque a gente começa a ter instrumentos para isso. Não é um instrumento inventado há 100 anos, 200 anos pela psicologia. Na verdade é um instrumento muito mais antigo, usado por várias e várias culturas e civilizações de formas distintas. Inclusive, esse conhecimento é chamado também de Torá, que ele deu origem à própria Torá e ao próprio conhecimento cabalístico e assim por diante. Então, dominando de forma relativa. O mais correto seria se familiarizar melhor, se familiarizar com os arcanos maiores, a gente começaria a transcender para os arcanos menores. Quando a gente começa a entrar nos arcanos menores, então a gente começa a trabalhar com os 4 elementos. Depois de trabalhar dentro de si, no caso é quando iniciar esse trabalho, porque é um trabalho eterno, é um trabalho que nunca vai cessar, trabalhar dentro de si. Então a gente vai começar a trabalhar a partir daí nos 4 elementos. No mundo natural, no mundo exterior, a gente vai começar a entrar no campo da taumaturgia, da execução de milagres. Vamos começar a manifestar milagres. Para isso a gente precisa do conhecimento sobre os elementais. A gente precisa ter essa ligação, essa afinidade com os elementais, que é o que as religiões chamam de anjos, de guias e tal. Eles são, na verdade, os espíritos da natureza, as frações do espírito da natureza, que executam a nossa vontade. Eles executam o nosso pensamento como construtores da realidade. Então, se a gente começa a compreender o padrão e se conecta de forma amorosa com essas criaturas,
Então a gente vai ganhar essa liberdade de criação. A partir começando, se familiarizando com os arcanos maiores e começando a adentrar nos arcanos menores, no conhecimento dos 4 elementos, conhecimento dos 4 elementos, então a gente vai começar a partir daí, tendo o autoconhecimento, em união com o conhecimento do exterior, a gente vai começar a desenvolver uma linguagem mais simples, começar a sintetizar a informação de uma forma mais simples, em pequenos signos que facilitem a compreensão.